Olha, tem notícia nova aqui no Portal Metrópolis, vou abrir aqui junto com vocês. O ministro Haddad avisa Lula que vai deixar o Ministério da Fazenda. A gente já sabia, já tinha até dado essa informação aqui para vocês. O ministro Fernando Haddad, que tem essa intenção de ajudar o presidente Lula na campanha presidencial do presidente em 2026. O presidente Lula quer que Fernando Haddad seja... participe aí de algum cargo eletivo, que participe das eleições de 2026. Seria interessante para o presidente Lula que Haddad viesse aí para algum cargo, como para o governo de São Paulo ou para o Senado em São Paulo, até porque a intenção número 1 do governo do presidente Lula é eleger o maior número de senadores para 2026, evitar que a bancada da direita cresça no Senado Federal. Então, Haddad seria um desses nomes para o Senado, um dos nomes do PT para o Senado. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já vem falando que não quer ser candidato a nada, a cargo nenhum no ano que vem, que ele conhece muito bem o governo e que ele quer participar mesmo da campanha. Ele vai abandonar o barco aí antes do previsto, ele que deve deixar o Ministério da Justiça em janeiro ou fevereiro, não sei o que diz a matéria aqui do Portal Metrópolis, a matéria que saiu agora, mas não, está dizendo abril, mas a ideia é que ele saia antes, viu, pessoal? Abril era a data que o presidente Lula quer que ele saia. A previsão do ministro é que ele saia antes, sim, em janeiro ou fevereiro. Existe essa apuração de que ele quer sair antes, em janeiro ou fevereiro, em que, inclusive, o nome indicado do ministro Fernando Haddad para o presidente Lula é o número 2 do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Então, o ministro da Fazenda já indicou o Dario Durigan para o presidente Lula para que o número 2 do Ministério da Fazenda seja o número 1 até que aconteçam outras eleições, para que ele permaneça aí até 2026 no cargo de Fernando Haddad. O presidente Lula quer que ele saia apenas em abril, mas existe sim essa expectativa do próprio ministro da Fazenda que ele saia antes, sim, deve ser fevereiro. O ministro da Fazenda, Felipe, o ministro da Fazenda está contando que a sociedade brasileira esqueceu um pouco aí da picanha, esqueceu um pouco aí do valor do supermercado, esqueceu um pouco aí dos juros, da inflação. Está contando que ele é um bom nome para participar da campanha e o governo Lula achando que ele é um bom nome para concorrer às eleições de 2026. De acordo com Haddad, ele está sendo bem avaliado porque agora a preocupação do brasileiro é a segurança e não mais a economia. Então, teremos Haddad fora do governo muito em breve. Leila, decisão estranha essa do Haddad, hein? Muito estranha, né? Eu até estava conjecturando sobre isso esses dias, né? Até a gente conversou no passado também sobre as possibilidades do Lula sair ou não sair candidato à presidência da República, né? É bom lembrar o seguinte, né? O ministro de Estado, ele é obrigado a se desincompatibilizar do cargo até abril do ano da eleição, né? Por isso que as pessoas falam e porque isso que o Lula falou, né, para os ministros saírem do cargo somente em abril de 2026. Quando o Haddad antecipa a saída dele, meu modo de ver, é a sinalização de algo, a sinalização de alguma coisa, muito claramente para mim, né? E para mim, eu vou falar para ser verdade, né? Eu estou achando que o Haddad está tentando se fortalecer para ou sair candidato à eleição no lugar do Lula, caso o Lula decida não sair candidato. A gente sabe que está tendo essas conversas muito claras no Palácio do Planalto, né? E aí o Lula sairia, deixaria de sair candidato à reeleição, né? Até porque ele vai ter uma idade muito mais avançada, né? Nos próximos 4 anos, né? E o Haddad seria seu substituto, ou, por que não, o PT, pela primeira vez, iria lançar uma chapa puro sangue, colocando o Haddad como vice, pensando nas eleições de 2030, né? Então, assim, eu vejo essa movimentação do Haddad como uma movimentação muito clara, né? Buscando o protagonismo na eleição federal, né? Algumas pessoas falam, pô, claramente o Haddad pode ser candidato ao Senado federal, pode ser candidato ao governo do estado de São Paulo, mas assim, eu tenho informações, né, que o Haddad está buscando, né, ter uma agenda ativa no ano que vem fora do estado de São Paulo, né? Está buscando ir para as universidades do Rio de Janeiro, universidades do Nordeste, né? Falar sobre a herança e o que ele deixou no Ministério da Fazenda. Então, na minha opinião, Neila, isso sinaliza muito mais que o Haddad
vai ser o protagonista, um dos protagonistas das eleições de 2026. Pode ser como vice, candidato a vice, ou até mesmo candidato à presidência da República, caso o Lula decida não sair candidato, né? E nesse cenário atual, vamos combinar, né? Todo mundo está falando que o Lula já ganhou, o Lula já está reeleito, né? O que permite o Lula sair da disputa por cima, né? Sem nenhum risco de falar que está fugindo de uma disputa com algum Bolsonaro ou com alguém da direita. Então eu vejo essa movimentação do Haddad muito nesse sentido, de buscar o protagonismo para se fortalecer numa eleição federal em 2026. Vamos aguardar, como você diz, movimentação suspeita do ministro da Fazenda deixando o barco nessa altura do campeonato, né? Poderia deixar em abril, mas deixando antes do esperado. Bom,